Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Contar Podcast. Hoje a gente tá aqui para falar de um tema muito importante, que é coragem e os desafios de ser mulher em um ambiente que insiste em silenciar a gente. Mas sejam muito bem-vindos e vamos lá para mais um episódio. E para isso a gente está recebendo a Yara Carvalho, muito bem-vinda, que é uma jornalista que teve a sua história viralizada nas redes sociais recentemente. E a gente convidou ela aqui para contar um pouquinho mais sobre essa história. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite. É muito importante para mim estar aqui contando um pouquinho da minha história, da minha trajetória. Não só para mim, mas também por outras mulheres que passaram por coisas semelhantes. Então, eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada por me receber. E antes da gente começar, de fato, na nossa pauta de hoje, conta pra gente uma curiosidade sobre você. Só pra gente fazer um quebra-gelo aqui. Difícil, né? Uma curiosidade. Eu gosto de escrever. Eu gosto bastante de escrever. Eu tenho o costume de escrever coisas que me marcam muito no dia a dia. Então, alguma coisa que me deixou muito estressada, ou então alguma coisa legal que eu fiz. Eu uso como terapia, eu acho bem terapêutico. É tipo um estilo de diário, assim. Isso. Eu uso praticamente todo dia, então eu escrevo um pouquinho das minhas emoções pra depois dar uma lida e entender como eu posso lidar com aquilo. Acho que hoje a gente perdeu um pouquinho, né, da prática de escrever nossas emoções, então legal. Eu fiquei até curiosa pra ler e saber um pouquinho do que tá acontecendo na sua vida, na sua cabeça. Quem sabe um dia, mas por enquanto ele vai ser segredo, vai ficar guardadinho. Adorei essa curiosidade. E agora entrando um pouquinho mais na sua história e trajetória de vida, conta pra gente como foi a escolha do jornalismo e o que te motivou, né, a seguir essa carreira, seguir esse caminho. Certo. Desde pequena, eu gosto muito de contar história, de entender um pouquinho de tudo. Então, eu sou de uma família que é do interior de São Paulo. Eu nasci lá e pra gente a educação sempre foi a base, sempre foi muito importante. Então, quando eu consegui passar no vestibular da USP pra estudar jornalismo, eu acabei me mudando aqui pra capital. E eu comecei a minha trajetória nisso de dar voz a quem importa, a quem precisa ter voz, quem precisa ser reconhecido, a mostrar a história de verdade. Então, é uma área que eu gosto desde pequena, que eu me interesso bastante. Uma coisa é estudar na faculdade, jornalismo, enfim. Mas outra coisa bem diferente é atuar no mercado de trabalho. Então, você sentiu esse baque? Bastante, né? Mas acho que todo mundo sente. Então, no começo eu fiz alguns estágios, não remunerados mesmo, algumas coisas por fora, pra ir entendendo como funciona mais ou menos o mercado. E aí, quando surgiu essa vaga em um jornal importante, eu fiquei muito feliz, né? Eu fiquei muito animada, porque era uma oportunidade que eu não tinha tido, de um jornal tão grande assim, que era meu sonho. Então, eu cheguei animada, mas aos poucos eu comecei a perceber que não era daquele jeito que eu esperava, né? Não era aquele mar de rosas. E o que deixou você se sentir assim, de que não era um mar de rosas? Acho que mais a distinção de temas. Eu comecei achando que no começo ia ser aquele negócio normal de empresa, né? Começar aos poucos pra entender a rotina, pra entender mais ou menos como funcionava lá dentro, como funcionava a equipe. E que aos poucos eu conseguiria pegar alguns temas que eu gostava mais, que eu achava que talvez interessassem um público um pouco maior. Mas eu fiquei um bom tempo fazendo coisas que eram consideradas fúteis pelos meus superiores. Então eles pediam pra eu fazer algum artigo sobre que batom usar pro seu tom de pele, que salto é melhor pra tal estação, que são de fato assuntos interessantes, mas que não iriam abranger aquele público que o jornal... Não era o estilo do jornal. Não era. E eu via que meus colegas pegavam temas mais de política ou economia, que eram temas que eu sempre me interessei muito, então... E que provavelmente eram colunas mais engajadas ali, né? Isso. Dentro.
E então era como se eles separassem as pautas na hora de dividir. É como se eles imaginassem, essa pauta aqui é mais feminina, vou passar pra Yara. E essa aqui não, essa aqui é uma pauta, nossa, que a sociedade, né, é muito relevante, então vou colocar para um homem ali escrever. Então, tipo, você sentiu isso na pele? Bastante, né? Então, no começo eu realmente achei que seria só pra se adaptar, mas não foi o que aconteceu, tanto que na minha entrevista de emprego me perguntaram se eu tinha planos futuros, né? Se eu tinha sonho de ser mãe, porque eles precisavam se prevenir de alguma forma. E provavelmente não perguntaram para os outros colegas Exato. homens, né? E você chegou a questionar isso? Você, né, conversou com o seu superior para tentar entender? Teve alguma movimentação nesse sentido? Muitas vezes eu conversei com muitos superiores sobre o assunto, que já vinha me incomodando há tempos também. E eu tentei chegar a escrever algumas coisas que eu gostava mais, que eu achava que podia ser interessante pra poder publicar. Mas eles sempre me respondiam com respostas mais vagas mesmo. Faz então esse você tema. até tinha iniciativas, né? Tipo, Eu tinha. Olha, eu escrevi isso aqui, vê se tá legal. Pra tentar se inserir um pouquinho mais nas pautas que era o seu objetivo atingir, né? Exatamente. Tanto que eu cheguei a escrever alguns artigos de temas que eu me interessava, que eu achava que tinha a ver com o assunto do jornal, que eu achava que podia engajar um público maior, e que o meu chefe sempre ficava nessa de depois eu leio com calma pra Não passar. dava muita bola. E que depois eu descobri que ele chegou a dar pequenas modificadas nos textos e publicou no nome dele, fingindo que tinha sido ele que havia escrito os textos. Sério? E feito a matéria. Então, E é uma coisa, assim, que a gente acha que é tão... ficou no passado, não existe mais, né, desigualdade de gênero no mercado de trabalho hoje, porque hoje tá super moderno, ainda mais na área da comunicação, né, jornalismo. Então, a gente acha que tudo mudou muito, que hoje tá tranquilo, mas, infelizmente, ainda é uma realidade, né, que a gente tem que encarar hoje. E como essa situação te afetou, assim, tanto pessoal quanto profissionalmente? Afetou a tua autoestima? afeta, né? Porque acaba desmotivando. Você tá ali tentando mostrar seu potencial, tentando trazer alguma pauta que você acha que seja relevante e você não tá tendo os créditos por aquilo. Você acaba ficando meio invisível, meio largada mesmo. E acaba desmotivando bastante, né? Porque também se você não faz aquilo que você gosta, acaba trazendo também pra vida pessoal. Então, não fica só no ambiente profissional mesmo. Então, acaba um pouco com a autoestima profissional. Porque não era... não é uma evolução que você conseguia imaginar, né? Porque não tava acontecendo, né? Não tava rodando. E sempre existe, assim, a gota d'água, né? Aquele momento que você fala, opa, acho que realmente chegamos até aqui, daqui pra frente não dá mais pra continuar. E qual foi a sua gota d'água, o momento que você realmente tomou uma atitude um pouquinho maior? Eu acho que não teve um único ponto, assim, uma gota d'água. Foi coisas que foram juntando de outras situações, de outras reuniões, de outras conversas. E aí foram acumulando mesmo, foi juntando uma coisa na outra. E aí quando eu fui ver, eu já tava sobrecarregada, né? Era muita coisa guardada, então a gente acaba soltando mesmo. E aí acabou também que essa discussão foi pra internet. Infelizmente não era uma coisa... que não tem muito como prever o que tem. vai acontecer. Mas só pra entender, assim, a reunião foi gravada pra uso da empresa mesmo. Então, Isso. Era um material pra vocês acessarem e assistirem de novo, rever alguma coisa da reunião. E em algum momento alguém pegou um trecho disso, o trecho que coincidentemente você tava um pouquinho mais exaltada, e esse trecho acabou caindo nas redes sociais. Isso. Eu confesso, eu tava bem cansada no vídeo, depois eu acabei olhando as imagens também.
Mas acontece, né? A gente não espera. E a gente já tinha costume de gravar dentro da sala, mas por segurança mesmo, pra depois revisitar algum ponto importante da reunião, ou de fato realmente pra esse tipo de situação, pra prevenir. E eu imagino que quem acabou pegando o vídeo recortou exatamente o que queria que fosse mostrado, pra talvez fazer parecer que, nossa, mas quem ela acha que é também pra exigir alguma intenção, coisa? né? Então, exato. Não é por acaso que o trecho que foi escolhido pra ser publicado foi o trecho que convinha, né? A gente não sabe a pessoa exatamente que publicou, mas alguém interno ali da empresa. E a reação do público, gente te apoiando, gente tacando hate. E como foi receber toda essa exposição, assim, do nada? A gente não espera, né? E eu só fiquei sabendo que o vídeo tava, assim, na internet quando alguns conhecidos meus acabaram... Começaram a te marcar ali, né? Exatamente. Eles acharam o vídeo, começaram a me marcar, me mandaram também. E aí foi quando eu acabei vendo. E eu... No ponto que eu fui ver o vídeo, de fato, já tava tendo uma discussão. Então, tinha pessoas me defendendo, entendendo meu lado, falando que já tinha passado por situação parecida. E tinha também outro lado, né? De gente me criticando, falando que eu não podia exigir muito, que eu era ingrata, que eu tava sendo insensível, que eu não podia exigir muita coisa. Então, sempre tem os dois lados. E a gente não espera muito, né? Porque não era uma coisa que eu achava que fosse sair do ambiente da empresa. E é impressionante como a nossa cultura de hoje, de cortes rápidos, a gente nunca vê o todo, né? A gente sempre vê a parte que convém ou a parte mais polêmica, seja o que for. Então, você teve que pegar o vídeo completo da reunião pra conseguir se defender desses haters que estavam vendo só uma parte do que de fato aconteceu, né? Então, você teve que se explicar pra conseguir sobreviver a tudo isso. Exatamente. Eu achei importante trazer um pouquinho do meu lado da história, né? Já que a parte que saiu na internet é, de fato, a parte que parece que eu só surtei do nada. E eu acho importante, né? Porque acaba descredibilizando um pouco o jornalismo, né? Essa questão de ser tão plural, de ser tão essencial. E esse tipo de notícia acaba fazendo parecer que não é uma coisa séria, que não é uma coisa importante. Então, acaba ficando uma coisa mais de discussão da internet mesmo. E não é o que eu queria passar. Uhum. E precisa de muita coragem, né? Pra fazer isso. Não era o seu objetivo sair em algum vídeo da internet ou viralizar. Então, você precisou de muita coragem pra tomar essa atitude, se defender, trazer essa pauta pra conversar e debater de fato. E como você acha que essa cultura afeta o jornalismo em si? Acaba fazendo parecer que é só aquilo ali que sai na internet. Então, o jornalismo que é sério acaba parecendo aquilo que o povo viu. Acaba tirando um pouco do coletivo e faz parecer que é sempre aquilo, que a discussão é o que acontece sempre. E não é assim que funciona, né? O jornalismo é uma coisa séria. E é necessário a gente trazer esse pedaço da história. E muitas vezes a gente nem tem paciência de entender o que aconteceu. A gente fica só com aquele corte ali. E fica uma imagem de, nossa, que mimada. Ai, pra quê que ela tá questionando? Enfim. E, infelizmente, essa experiência também é a experiência de muitas outras mulheres. Sim. E, na prática, assim, na sua opinião, quais atitudes que acontecem dentro de uma empresa, dentro do mundo corporativo, que são manifestações desse preconceito? Eu acho que essa questão de subestimar a capacidade, sabe? De achar que talvez por eu gostar de moda, por exemplo, eu só devo fazer assuntos relacionados, uma coisa que acontece bastante, né? Eu vi muito com as profissionais que trabalharam comigo, né, na minha equipe. E acontece, né, de subestimar só porque eu sou mulher, acham que talvez eu prefira fazer alguma coisa sobre cabelo ou sobre unha, sobre maquiagem.
eu gosto muito, mas não é só sobre isso que a gente pode trabalhar, sabe? A gente tem muita capacidade, a gente tem muita coisa pra dizer. E é necessário que esteja trabalhando em todas as partes, que consiga desenvolver esse potencial, essa capacidade e mostrar, de fato, o que cada uma consegue fazer dentro do seu projeto, dentro do seu trabalho. E pra gente entender que essa desigualdade não é só a diferença salarial, mas sim as atitudes do dia a dia que subestimam realmente a capacidade, né, no geral. E qual mensagem você gostaria de deixar para outras mulheres que podem estar passando por situações semelhantes e colegas de trabalho, enfim, o que você falaria? Para as mulheres, eu diria para não desistir e não se calar se tá passando por uma situação parecida, ou que também entre nesse quesito, mas que não seja necessariamente o que eu passei, para não desistir de falar, de se abrir, de se expressar, de falar a sua opinião, e não desistir também daquilo que ama, daquilo que você quer fazer, que você quer pra sua vida, pra correr atrás. E eu acho que pros colegas, eu diria pra prestar mais atenção nos talentos que você tem ao seu lado. Então, se você sabe que você tem alguém ali com você na sua equipe que consegue fazer uma matéria que talvez não estejam deixando que faça, ajudar também a compartilhar essas ideias, porque tem muitos talentos que não são descobertos porque acham que talvez seja demais, entendeu? Então acaba subestimando. O potencial, ele floresce dessas oportunidades que a gente recebe, né? Exatamente. E, Yara, foi um papo muito bom. Eu e a equipe aqui completa do Pode Contar Podcast, a gente te agradece muito. É uma história inspiradora e que a gente precisa falar sobre, né? Colocar em evidência. E parabéns pela coragem, pela ousadia, pela generosidade também. E a sua capacidade de, olha, gente, não, vamos lá, vamos entender, vamos falar sobre o tema e expandir isso para além da sua experiência, mas sim ampliar mais a conversa. Então, muito obrigada. Agradeço também o convite, foi muito bom expressar um pouquinho da minha opinião. E se precisar de mais alguma coisa também, eu posso voltar, eu aceito tudo também. Vai ser um prazer. E pra você que acompanhou a gente, muito obrigada. Essa conversa é muito enriquecedora. E continua ligado com a gente aqui nos nossos canais, tanto no YouTube quanto no Spotify. É importante para que cada vez mais vozes, as vozes dos nossos convidados, sejam ouvidas e que a gente possa aplicar no nosso dia a dia, tudo que a gente aprende aqui. Então, se essa história te tocou, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E a voz da Yara é a voz de muitas. Então, até a próxima.